tempo, faz alguns anos, de uma igreja bem famosa no Brasil, uma igreja grande, que ela fez uma campanha. Eu achava até engraçado que ela falava assim, talvez você não está tendo vitória porque o seu anjo é fraco, vem aqui que nós vamos fazer a troca do anjo. Eita, era uma campanha da troca do anjo. Campanha da troca Você do chegou anjo. a pegar esse tempo, não? Não peguei. Campanha da troca do anjo, não Era peguei. A troca do anjo. Seu anjo você não está tendo vitória, seu anjo está muito fraquinho, então nós vamos pedir para Deus colocar um anjo mais forte. Foi uma campanha que fizeram, mas não vamos falar o nome da igreja. Mas... Não, é uma coisa que é do céu, né? É uma coisa que a gente não controla. Não tem como. Como eu tô falando das autoridades, pelo menos eu acredito assim. Não tem como você fazer isso. Isso é o céu que faz, né? A patente que você... É pelo que você está vivendo, né? A patente que você tem vai demandar um nível de proteção, certo? As guerras que você enfrenta, desculpa, vai demandar o nível de proteção que você precisa. Pensa comigo. Pensa no Senhor. Tu é um guerreiro. O Senhor tem disponível para ele todo um exército de soldados. E você é um guerreiro. E você estava vivendo um nível de guerra, você estava lutando 1 a 1. Ele falou, não, pastor Alisson tá pronto para ganhar de 1 a 1. Ele já é um homem experimentado. Só que agora você começa a enfrentar uma guerra maior. E aí Deus está te vendo, ele tem um exército lá e ele começa a ver você lutando sozinho contra 10. E apanhando. Deus te deixaria? Não. O que ele vai fazer? Vai aumentar os anjos. É simples assim. É isso. Então, e isso aconteceu quando? Isso aconteceu quando Daniel está orando, no capítulo 10 de Daniel. Daniel está lá na intercessão, você conhece a história. Ele está orando, o Senhor manda a resposta. Qual é a resposta? Gabriel está descendo. Gabriel fica preso. Porque ele é um anjo mensageiro, ele não é um anjo guerreiro. Ele é um anjo mensageiro. E o anjo mensageiro não vai guerrear. O anjo mensageiro, Gabriel, é o anjo das comunicações. Ele tem essa função. E aí acontece o quê? Uma batalha espiritual. E na batalha espiritual você precisa de anjo de quê? Anjo de guerra. Quem é enviado? Miguel. Miguel é o anjo guerreiro. Vai, entra na batalha e permite que o anjo mensageiro chegue. Nós já passamos diversas vezes isso. Às vezes os anjos cirurgiões estão e começa a ter guerra. E eles não conseguem operar. E a gente começou a passar por isso. Nós apanhava dos demônios, os anjos e cirurgiões apanhavam dos demônios. Teve uma vez que a gente... os profetas viram os anjos feridos. A gente entrando em batalha espiritual ali, querendo que a pessoa fosse curada, mas tinha maldição na vida da pessoa. E os anjos saíram feridos. E eu tive que pedir troca de anjos. Os anjos foram trocados. E aí um jovem que tinha visão aberta viu os 2 anjos abraçados. Olha que cena. Olha que cena. Um anjo carregando o outro todo arrebentado. Os anjos de cura. Por quê? Porque precisava ali de anjo de guerra. E ali o Senhor viu aquela situação e enviou. Aí quando eu pedi, tem um rapaz, eu vou ver se a gente faz esse testemunho dele. Vou falar pra ele. E eu falei, naquele momento foi um desespero. Eu tava tomando flechada de todo lado, tomando seta nas costas, fisicamente, pastor. Fisicamente. Você sentia? Sentia, e não era flechinha, não. Parecia que uma lança tava me atravessando. E uma atrás da outra. Perna a perna, nas costas, nos braços. As pessoas estavam em volta, todo mundo recebendo. E aí foi um ato de desespero. Parecia que uma guerra mesmo. Assim, parecia que a gente tava com gente armada entrando na igreja. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Abre um portal espiritual aqui e envia um novo exército de anjos. Nessa hora um profeta falou, pastor Luciano, eu vi um portal de fogo gigantesco do tamanho da igreja abrindo. E começou a descer um monte de anjo com arma para todo lado, cortando cabeça de demônio. E aí passou nisso daí, parou a batalha, parou a guerra. E aí a ministração de cura continuou. Então isso aconteceu da mesma maneira com Daniel. Se não tivesse vindo o anjo de guerra, o anjo mensageiro não chegava. E aí, quando Gabriel se apresenta a Daniel, Gabriel começa a contar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Gabriel começa a contar, então, você orou, e aí quando você orou, o Senhor mandou a resposta, e aí quando você mandou a resposta, eu vim trazer a mensagem, porque eu sou... Ele está contando todo o ministério angelical ali. E aí começou a ter guerra,
Só que tem guerras. Quem que prendeu ele? O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Quem são eles? Principados e potestades. Só que principado e potestade, um libertador não consegue orar aqui com a autoridade da terra. Porque ele tem autoridade aqui na terra. A guerra tá lá no céu. Principados, você não sabia? Principados e potestades não tá debaixo da terra, não. O demônio fica embaixo da terra. O demônio fica nos lugares celestiais, está em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então, por isso que Gabriel ficou preso nos lugares celestiais. E essa guerra não se guerreia na autoridade do homem aqui, expulsando. Porque os demônios que nós expulsamos é demônio que entra em gente, é a menor classe. Mas lá em cima é principado e potestade. E principado e potestade, um homem de Deus não guerreia sem arcanjos. Não guerreia sem anjos de alta hierarquia. Então, nessa batalha, quem que teve que ser enviado? Tá tudo na mensagem bíblica. Teve que vir Miguel. Aí Miguel abriu o acesso, Gabriel desce e conta a história toda. E aí a mensagem consegue ser passada e a revelação acontece. Um anjo profético. Gabriel é um anjo profético, é um anjo que traz mensagem. É um anjo de comunicações. É um anjo que traz as revelações. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória. Posso ouvir um aleluia? Escreve aí aleluia. Escreve aí quem tá recebendo, fala é forte, Brasil. Diga aí, eu tô recebendo, diga assim, faz sentido, é assim que funciona, faz sentido, estou entendendo, já vivi alguma coisa parecida. Conte as suas experiências, eu vou fazer questão de olhar mensagem por mensagem para responder algumas das melhores mensagens aí que vocês escreverem nesse episódio de podcast. Amém? Faço meu compromisso aqui. Aí, tá vendo? Então, pessoalmente. Então escreva aí, escreva seu testemunho ou pergunta também. Isso. Eu fiquei com uma dúvida disso. E como você faz se você vai numa igreja, como você tem uma agenda, tá sempre pregando, e você mesmo falou que tem lugar que não tem tanta liberdade, e você vê que você tá numa igreja que não pode falar sobre anjos. Sim. E você vê algumas enfermidades lá que a pessoa só vai ser curada se ministrar com um anjo. Como você faz isso? Tem coisas que não vai dar para acontecer. Tem coisas que, se a igreja não tiver abertura, realmente pode acontecer. Porque tem hora que é multiforme. Multiforme, sabedoria e graça do Senhor. Não tem padrão e receita de bolo. Tem hora que a gente tá tão cansado e a gente nem quer que haja ministração com anjos. Porque tem um tempo aquilo. Aquilo demanda tempo. E o Senhor sabe para quem dá. Porque uma pessoa que tem pressa não recebe esse ministério. Não recebe? Não, porque os anjos eles precisam de um processo. É assim como uma cirurgia. Dá para fazer. Se você tem uma cirurgia gravíssima no seu estômago. E aí o médico fala, você tem que fazer uma cirurgia. Vai ser uma cirurgia de 6 horas. Aí você vai falar pra ele assim, então, sabe o que é, doutor? Eu só tenho 15 minutos. É o que o povo quer fazer na igreja. Já teve gente que começou a passar por cirurgia e levantou e parou o processo. Acabou, e não teve a cura. Parou no meio. Porque assim como o Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus é educado, ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se você disser não quero, não vai acontecer. Já teve cirurgias que eu fui em igreja e que o Senhor começou a operar o pastor da igreja. Olha que coisa forte. Eu vou entregar um mistério aqui pra vocês. Isso é segredo, hein? Isso aqui é de mentoria, vai de grátis. E isso eu aprendi lá na prática. O anjo começou a operar um monte de gente, só que o pastor ele não tocava. E o pastor tava lá, foi lá pra receber. E aí o Espírito Santo falou pra mim, sabe por que ele não tá recebendo? Não é porque ele é incrédulo, não. É porque ele é o homem da autoridade aqui. Para ele receber, ele precisa abrir a autoridade para que ele possa receber. Aí eu fui lá falar com ele. Então libera a autoridade para que os anjos possam te tocar, porque o Senhor é a autoridade aqui. Aí ele falou assim, eu libero a autoridade. Começou na hora. Começou. Daqui a pouco o pastor saiu correndo, teve a cura dele, passou a cirurgia, ele saiu correndo na igreja curado. Esse daí é uma chave de mentoria que foi gratuita para você aqui no Podercast. Você está fazendo mentoria? Explica aí como funciona a sua mentoria. Eu estou abrindo, na verdade a gente está pegando os contatos agora. A gente está com um contato no meu Instagram, uma bio lá no meu Instagram. E eu estou pegando o contato de todo mundo que está interessado e a gente vai começar a fazer uma mentoria de aulas ao vivo. Eu vou fazer uma mentoria de aulas ao vivo. Chama lá no meu WhatsApp,
que lá a gente vai explicar melhor sobre isso. E a gente vai fazer, primeiro, uma base, né? Porque eu acredito que o ministério com anjos é algo que a pessoa precisa passar por todo o processo. Eu não posso entregar uma mentoria com anjos para quem não passou, por exemplo, pelo ministério de cura antes, pelo ministério de libertação antes, porque não vai conseguir fluir. Você entende? Ele pode até receber o teórico, mas ele não vai conseguir fluir se ele não tiver passado por tudo antes. Então ele precisa aprender sobre cura primeiro, ele precisa aprender sobre libertação primeiro e sobre profético primeiro para ele conseguir compreender. Entende? Porque assim foi comigo. Eu não comecei o ministério com anjos começou depois que eu fluí em tudo. Senão não ia acontecer, entende? Então, eu tenho pessoas, muita gente procurando, muita gente querendo aprender, mas eu tenho responsabilidade com aquilo que o Senhor confiou a mim. Responsabilidade. Porque é muito precioso isso. E a gente não vai entregar para qualquer aventureiro que tá querendo ali, não sei o que, tô querendo ministrar com anjos, sendo que você não tem nenhuma bagagem. Não dá. Então, primeiro a gente vai ter que sondar essas pessoas. Tô falando do ministério com anjos, tá? A gente vai fazer também parte profética, parte de ativação de dons, e vamos passar por isso antes. Então, me chama lá no meu Instagram, tem no link da bio, tem um contato, até no YouTube também a gente está colocando. Chama lá que tem todos os tópicos de quem quer ser ativado nos dons, de quem quer passar por outros cursos, para depois fazer o Ministério com Anjos. Faz sentido, pastor? Tô certo? Tô certo ou não tô? Mas as aulas é só ao vivo ou fica gravada? A pessoa eu vou fazer começo agora, já vou pegar ele, já vou entregar ao vivo e vou deixar gravada. Gravada, a pessoa não pode assistir depois. Assistir depois, né? Sim. É que eu não tô ainda no seu nível, ainda, gente. Não, o pessoal já era pra ter tido, né? O pessoal reclamando, né? O pessoal quer saber. Poucas informações sobre o Ministério de Anjos, né? Pouco entendimento. E é interessante que é uma ferramenta poderosa para curas e milagres. Sabe o que eu queria falar aqui, pastor Ariston? A respeito de anjos de libertação. Eu queria falar sobre anjos de libertação com uma base bíblica. Porque é uma coisa que a gente escuta pouco também. Se falar anjos de cura, até com o pessoal, mas anjos de libertação, e bem dentro da palavra, porque fica bem legal, que é bem interessante. Eu falei sobre isso numa live minha e o pessoal gostou bastante. Posso compartilhar? Pode. Então, por exemplo, anjos libertadores estão aliados ao ministério de libertação, certo? Eles vão caminhar com um libertador, por exemplo, como o pastor Paulo. Então, a passagem que a gente coloca aqui, que eu falei, é Atos 12, que fala de Pedro na prisão. Mas tem muitos detalhes. Olha só que legal isso aqui. Em Atos capítulo 12, diz no versículo 7, e repentinamente apareceu um anjo do Senhor, lá na prisão. E a luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro. Pronto, já começa aqui. Anjo toca no físico. Olha o mistério. Muitas pessoas já foram tocadas por anjo. Talvez você vai ouvir isso aqui e você fala, meu Deus, eu já senti um toque na oração. Eu senti um toque no meu ombro, eu senti um toque na cabeça. Eu já senti um carinho na cabeça. E eu não sabia o que era, rapaz. Pois tu tá aprendendo. Porque o anjo tocou Pedro, então isso é bíblico. Os anjos podem tocar um homem de Deus sincero, um homem de Deus verdadeiro, um homem de Deus que ama a palavra, que ama a presença de Deus, que é correto nas coisas do Senhor, que não está brincando de brincar de anjo. É um homem de Deus que quer fazer a obra de Deus. E você vai ser visitado no teu quarto, na sua oração em línguas, que o Senhor ensina tanto aqui. Foi tocado ao lado e acordou e disse, levanta. Se levante, Pedro. O anjo falou com Pedro. Meu Deus, o anjo fala com pessoas. Pois é. Falou em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Depois que Jesus foi ressuscitado. Nova aliança. Um anjo fala com um homem de Deus. Fala. Então o anjo pode falar o nome dele. O anjo pode falar alguma coisa para você. Te dar um comando. Ele estava lá caído, recebeu uma mensagem. Está na hora de levantar, meu filho. Depressa, levanta-te. E o que aconteceu? As algemas caíram. Olha a outra parte do ministério dos anjos. Libertação. Caiu as algemas. Quebrou alguma coisa que a pessoa estava presa. Quantas ministrações eu já passei que a pessoa ficou na posição de cativo? A pessoa ficou na posição de cativo. E o anjo disse, olha um detalhe. Vista as suas sandálias. Olha o que os anjos fazem.
Tem ministração dos anjos, que os anjos repõem a nossa armadura espiritual. Sim, isso mesmo que você ouviu. Os anjos trazem botas. Os anjos trazem, porque aqui ele está dizendo, coloque a sua sandália. Está na hora de se vestir espiritualmente, porque nós vamos fazer uma jornada, Pedro. Isso aqui é um mistério que Deus me deu nessa palavra, que eu estou entregando aqui para o Senhor. E o Senhor me deu esse mistério nessa live. E eu estou compartilhando com você a profundidade dessa palavra. Aqui, nessa palavra, tem todo o conteúdo de um ministério angelical. Olha que coisa forte. Tem ministração que nós estamos, que as pessoas veem. Eu estava na igreja do pastor Zaite, falou assim, ó, o senhor está recebendo botas de fogo, agora. O senhor está sendo calçado e está dizendo assim, ó, grande é o teu caminho. E esse anjo que está te acompanhando aqui, está confirmando isso. Vejo um pergaminho, um anjo com pergaminho. Você já deve ter visto isso aqui na live. Porque os anjos trazem isso. Vou continuar aqui. Depois o senhor me lembra de falar sobre o anjo profético de Ezequiel, que traz o pergaminho. Mas vamos lá. Então os anjos ali trazem armaduras, trazem botas, trazem couraças, escudos, capacetes, armas espirituais. E aqui você vê os anjos fazendo isso. Preparando Pedro para a jornada que ele vai viver. E às vezes nós vamos entrar em uma guerra, e nas ministrações com anjos, antes de nós entrar na guerra, nós começamos a ser revestidos dessa armadura, e pessoas sentem fisicamente, pá, 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 tocando. Pessoas recebem a espada na mão, pesa na mão. Pessoas veem. Pessoas começam a movimentar a mão sozinha, guerreando, como quem está com uma espada na mão, no profético. E disse-lhe o anjo, ponha a capa. Ponha a capa. O que simboliza a capa? Capa simboliza poder e a autoridade. O anjo não deixou, pastor Ariston. Seu olho brilha, tá ouvindo isso? O anjo não deixou Pedro sair, fazer o acesso sem a capa dele. E essa capa era a capa de Pedro. Você gostaria de ter a capa de Pedro? Sim. Capa de Pedro tinha ressurreição de mortos, abertura de visão de cegos, sombra curava debaixo dessa capa. Então, essa capa tinha a autoridade. O anjo não deixou Pedro acessar, sair daquele ambiente. Não deixou Pedro acessar as portas, que ali pode simbolizar portais espirituais fechados. Pedro estava num cativeiro. Quem que tirou Pedro do cativeiro? Um anjo. Portais espirituais abertos, acessos. Quem que abria as portas? Os anjos. Quem que abre os portais? Os anjos. Mas como que Pedro estava? Com sandálias, vestido, revestido, e tinha recebido capas. Nós ministramos no profético. Pessoas recebem capas de várias cores. E cada capa com uma cor tem um símbolo, tem uma mensagem, traz uma autoridade, traz um acesso, traz um tipo de operação. Quando ele fala para Pedro colocar uma capa, tem uma mensagem aqui. Siga-me. O que acontece? O Pedro não sai sozinho, Pedro sai junto com o anjo. Quando existe arrebatamento, já deve ter tido vários aqui, você que já ouviu testemunho de arrebatamento. Quando a pessoa é arrebatada, ela fala assim, e havia um anjo do meu lado que falava comigo e dizia, vai para lá, vai para cá, olha, esse lugar é assim, aqui esse lugar é assim. Quando uma pessoa é arrebatada, quem que ladeia ela? Quem que está do lado dela? Um anjo. Porque é o anjo que abre o acesso. Olha que coisa tremenda. Você pode dar um glória a Deus? Você pode receber essa palavra, porque isso aqui é muito profundo, gente. Deus me revelou isso aqui. E aí o que acontece? Ele começa, e saindo, passaram pela primeira e segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro. Sabe? Já ouviu falar de capa de invisibilidade? Yeah. Os soldados não viram ele. Os soldados não viram ele passar, ele passou por lá. Olha que coisa tremenda e fantástica. Então, existia... Pedro nem sabia, mas precisava da capa para ele viver aquilo. Mas o anjo sabia e ele deu um comando. Quem que deu um comando ali? Foi Pedro que deu um comando? Não. Para quem fala, não, fica dando comando para anjo. Tem hora que os anjos que dão comando para nós. E aí, você sabendo com quem você está andando, e a gente precisa ter isso também, né? Isso é muito tremendo, é muito forte. Eu quase chorei quando eu tive essa revelação aqui, dessa passagem, porque aqui você tem todo o ministério angelical, não apenas o ministério de libertação, mas o ministério profético está acontecendo em 2 versículos aqui.
Forte ou não é? É forte. E é interessante. Você já tinha tido esse entendimento? Bem forte, né? Forte. Eu nunca vi em lugar nenhum. Deus me deu. Deus me deu assim. Tirando do cativeiro. Do cativeiro. Do cativeiro e do profético. Porque quando ele vai passando os portais, ele volta do cativeiro e aí ele vai quebrando as celas. Mas quando ele vai passando pelos portais, são portas, são portais. Isso ele só consegue acessar com os anjos. Quando a gente faz retirada de cativeiro, nós não podemos fazer sozinhos. Mas essa é a pergunta. E aí nós vamos deixar um tempo para orar. Como você sabe, a pessoa ali caiu no chão anestesiado. Muitos caem no chão, né? Sim. Que vai ministrar para os anjos, a maioria vai ser, eu acho que a maioria é anestesiado. Como você sabe, é uma revelação? Sim, revelação. Que ele vem tá a revelação no cativeiro. do Espírito Santo, o Espírito Santo pode falar, os próprios anjos podem te falar, os profetas em volta podem receber comando, a própria pessoa também pode. O profético está aberto para quem estiver no ambiente. Então, sim, você como ministro recebe, mas nem tudo o ministro vai receber. Tem coisas que a sua equipe vai receber, tem coisas que as pessoas da igreja vai receber, tem coisas que a família vai receber, tem coisas que a própria pessoa vai receber. E aí você precisa... tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar e tem coisas que são os próprios anjos que vão te revelar. Por exemplo, teve uma situação que a gente passou que às vezes não até fisicamente acontece. Negócio maluco. Teve uma situação que a gente passou que os anjos estavam... A gente não sabia, mas os anjos estavam sendo... Nessa batalha, os anjos estavam sendo feridos em batalha espiritual. Os cirurgiões estavam sendo feridos. E aí a cura não acontecia. Estava acontecendo muito lentamente. Então tudo isso indica também. A tua experiência com isso também vai fazendo você entender. A cirurgia continua, a cirurgia parou, a cirurgia está lenta, está fluindo, não está fluindo. Entende? Muitas coisas, tem muitos segredos ali. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, está acontecendo batalha espiritual aqui, dá um sinal para nós. O corpo da mulher começava a tremer na hora que eu falava. Então eu tô dando um exemplo, mas tem muitos. Porque é multiforme, pastor. Eu não consigo. Como que eu vou falar aqui pro senhor todas as formas que Deus traz uma revelação? Não consigo. Deus pode trazer revelação, visão, cheiro, quais tipos de cheiro? Vou ter que falar todo tipo de cheiro, todos os tipos de visão, aberta, fechada, arrebatada. Não consigo te falar tudo. Então... é muito profundo, tem que muita coisa. Mentoria. Tem que entrar na mentoria. Tem que entrar na mentoria. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar junto. Ó, e tem coisas que a gente tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar junto. E é crescer, né? O conhecimento, a unção e também eu quero falar assim que ele vai deixar... Eu acho que ele vai falar do anjo com pergaminhos no outro programa. Pode ser. Vamos falar dos anjos de arrebatamento no outro programa, no próximo. E aí a gente fala... fica anjos de arrebatamento. Anjos de arrebatamento. Porque a gente falando antes do seu ministério, então nós já falamos de cura, já falamos de libertação, só ficou faltando um anjo de arrebatamento. Aí fica pro arrebatamento, próximo. De pergaminho. Então, escreve aí se você quer o próximo aí. Fala o próximo anjo escreve aí se vocês querem que o pastor Luciano volte para falar sobre anjo de arrebatamento. Senão o pastor Arthur fica demorando muito para me chamar. Pastor, eu quero deixar um tempo bom para você orar à vontade, orar pela pessoa, receber transferência. Muitos foram ativados. Nos 3 programas, que o primeiro foi do batismo do Espírito Santo, que ele orou e muita gente foi batizado. Pastor, tem muita gente que fala desse vídeo até hoje, do batismo do Espírito Santo. Hoje. Muita gente foi me seguir por causa dessa questão do batismo, e é muita gente que a gente não tem ideia. Eu sabia que tinha bastante gente, mas depois desse podcast, o senhor não tem ideia do tanto de gente que procura que não é batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei admirado naquele programa, pessoas escrevendo lá que 30 anos, 20 anos, 40 anos buscando isso. É algo muito impressionante. Muito impressionante. E é uma dor muito grande das pessoas. Muito grande. E também tem poucas pessoas que falam disso. Porque acho que não dá muito ibope, então o pessoal não fala muito desse assunto. Ou então fala mais daquilo lá, sobe um monte, vai jejuar para receber. Não fala muito. E é outra coisa que Deus me deu também, e eu sinto muita compaixão das pessoas por isso. E eu fiz um vídeo esses dias que foi muito forte, uma live, e já tá indo para 8 mil visualizações no meu canal. Meu canal é pequeno. Para 8 mil visualizações, já tem vários testemunhos lá de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Então, se você tem 2 vídeos para você assistir, podcast do pastor Alisson, do primeiro, né? Que o senhor lembra o número, não? Eu não lembro se era 51, não lembro. Aí você procura lá, vai deixar na descrição, e depois você vai lá pra minha live. Aí não tem como não, vai pegar todas as bloqueios que você tem e vai destravar. Em nome de Jesus você vai ser batizado. Amém? Amém. Glória a Jesus, vamos orar?
Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por cada pessoa que ficou até aqui, por cada pessoa que tem fome e sede suficiente para ficar esse tempo, quase 2 horas, Pai, ouvindo a respeito das coisas do Senhor. Não é para todos. Assim como o ministério com anjos não são para todos. Mas eu sei que tem pessoas que estão ouvindo aqui, Pai, que o Senhor tem esse chamado com eles. Pessoas famintas, pessoas sedentas, pessoas que já têm vivido isso de alguma maneira e que talvez não tenha a revelação completa, mas que o Senhor, através desse podcast, começa a despertar neles mais fome, aleluia, mais sede, mais vontade de se mergulhar nesse conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu já sinto a Tua presença aqui. E eu te peço, de uma maneira diferente, especial, como eu nunca tinha orado aqui no podcast, nós oramos por curas, mas hoje eu quero pedir que o Senhor dê sinais, aleluia, sinais dos anjos para estas pessoas. Que os anjos do Senhor corram a nação e até o mundo, aonde o Podercast chegar e aonde a nossa voz alcançar. Anjos do Senhor, Pai, envia, eu solicito ao Senhor, Pai, uma ativação angelical de miríades, legiões, hostes espirituais dos exércitos dos céus, anjos ministeriais que estão apagados no ministério de alguém, sejam despertados e ativados para tocá-los, para que eles saibam, Pai, que o Senhor está os chamando para um ministério angelical para o tempo do fim, para que almas sejam ganhas, vidas sejam libertas das mãos do adversário. Ah, meu Deus, ministérios sejam levantados, pessoas sejam curadas e livres de enfermidades mortais. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que os teus anjos comecem a tocar de alguma maneira. Alguns sentirão toques no corpo. Alguns sentirão armaduras sendo colocadas no seu corpo. Meu Deus. Alguns sentirão armaduras tocando nos braços, tocando nas costas, tocando nas pernas. Pai, em nome do Senhor Jesus, como profeta do Senhor, meu Deus, eu declaro a ativação angelical em ministérios. E aquele, Senhor amado, que tem o segundo tipo de impartição, começa, meu Deus amado, a receber da impartição de dons proféticos. Em nome do Senhor Jesus, e aqueles que já receberam do Senhor essa autoridade, comecem a ser tocados em armaduras espirituais. Recebam armaduras espirituais agora. Recebam armaduras espirituais agora, armaduras de autoridade do teu ministério agora. Receba um toque na tua cabeça. Tem pessoas recebendo toque na cabeça. Pessoas vão receber toque na cabeça. Pessoas vão receber toque nas mãos. Pessoas vão receber pesos de espada nas mãos. Algumas pessoas terão a sua mão fechada e não vão conseguir abrir. Algumas pessoas vão receber sinal de pó de ouro, pó de prata, pó de diamante. Algumas pessoas serão tocadas por fogo nesse momento. E talvez seja um ministério de avivamento e de cura. Outras pessoas receberão armas espirituais. Talvez seja um ministério de libertação. Labadaraste hadakendaia. Elebiandorush kondereble asikandarabandara. Stekanchoraste kandará. E esse toque. Ah, sim, Senhor. Algumas pessoas vão receber um vento, ó. Um vento passando. Um vento passando pelo teu rosto, um vento, um redemoinho na tua mão. E você vai ter isso como sinal, homem de Deus. Sim, Senhor, isso será um sinal para você, que o Senhor está te chamando.
que o Senhor está te chamando para esse ministério, que o Senhor está te chamando para a profundidade, para crescer na graça e no conhecimento da glória de Deus. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E este sinal será para que você se aprofunde. Este sinal será para que você mergulhe e para que você, pastor Ariston, ouse nas tuas ministrações. Para você, homem de Deus, na tua casa, ouse nas tuas ministrações. Age pela fé e comece a declarar pela fé naquilo que o Senhor já te confiou. E comece a declarar para o ministério angelical que já te acompanha. Anestesias, cirurgias, quebras de maldição, aberturas proféticas para honra e glória. Eu creio, vai chegar, viu? Vai chegar mensagens. Meu Deus, está muito forte a presença aqui, está muito forte, meu Deus. Está acontecendo tudo, unção elétrica nas mãos, fogo nas costas, toques de anjos. Vai chegar, pastor Ariston, testemunhos de pessoas que foram ativadas. E o Senhor também, viu? O Senhor vai me mandar mensagem, pastor Ariston, de novos destravamentos. Enquanto eu falo isso contigo, eu sou tocado. Novos destravamentos de confirmação no teu ministério angelical começando a fluir. Já está te acompanhando, mas a partir de hoje, com esse novo conhecimento, vai começar a fluir diferente, porque tem coisas que precisam do comando dos teus lábios. E o Senhor está liberando para ti também. Em nome do Senhor Jesus, receba. O Senhor está liberando para você, faminto, sedento, homem de Deus. Você já sabe que é contigo, viu? Você que ouve a minha voz aí nesse vídeo, você já sabe que é contigo aí. Porque o Senhor está te dando um sinal aí. Estes sinais seguirão os que crerem. Estes sinais seguirão os que crerem. O Senhor dá sinais que provam. E estes sinais provam para ti que é contigo que o Senhor está falando. Te prepare para viver um ministério poderoso, angelical, em que o nome do Senhor Jesus será engrandecido. Não se venda. Não se venda. Não se prostre. Não entregue o precioso do Senhor em prol de fama, em prol de riqueza, em prol de ser comprado, não. Mas se o Senhor tem contigo, se mantenha fiel, se mantenha leal, se mantenha na humildade, para que o nome de Jesus seja engrandecido e o ministério de anjos flua sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo e eu declaro a ativação angelical de ministros que já está sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo e declaro, haverá testemunhos. Haverá mensagens neste vídeo. Haverá pessoas chamando o pastor Ariston. Haverá pessoas me procurando. Haverá pessoas contando testemunhos de coisas novas no seu ministério. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Eita, glória a Deus. Escreve aí, eu recebo. Escreve, eu recebo. Em nome de Jesus. Pastor, glória. Fala de novo as suas redes sociais para o pessoal ir lá procurar mentoria. Fala de novo o seu Instagram. Glória. E o canal do YouTube. E eu creio, testemunha aí, eu senti fogo, senti eletricidade. Ilumina aí com a lanterna celular as suas mãos, que também foi ministrado. Vê se apareceu pó de ouro, azeite, pó de prata, vê aí e escreva aí o que aconteceu. Eu tive uma visão de anjo, eu vi um anjo, eu tive um vento, senti um vento. Entrega os mistérios aí. Escreve aí o que aconteceu, que eu sei que muitos foram tocados. Isso daí é ser fiel no pouco, né, pastor Ariston? Tem pessoas que às vezes recebem, mas guardam para ela e ela não compartilha, ela não transborda nos outros. Então tudo que você tem de experiência com o Senhor, compartilha. Às vezes você vai ajudar outra pessoa que tá tendo a mesma dúvida que você. Às vezes outra pessoa vai ver o teu comentário e vai falar, poxa, eu também vivi isso aí, é de Deus. Então compartilha, você abençoa o canal, abençoa a minha vida e abençoa outra pessoa. Todo mundo ganha e também abençoa a tua vida porque você transborda. Então é muito importante.
minhas redes sociais, mais uma vez, no YouTube, Pastor Luciano, Luciano Faé no YouTube, Luciano Faé no YouTube, e no Instagram, @Pastor Luciano Faé oficial. Vai lá, segue a gente, dá uma força pra gente, tem bastante conteúdo abençoado lá, e o nome de Jesus tem sido bastante glorificado. Tem bastante vídeos também dessas ministrações que a gente falou aqui. Tem bastante vídeo lá pra você que quiser ver algumas coisas. Tá lá, só não tá da mulher que levitou ainda. A mulher que levitou, o Papai do Céu não deixou ainda. E tem gente me cobrando, você acredita? É? Tem gente falando, pastor, você não vai postar não? O povo me cobrando. Mas eu vi o vídeo, muito forte. Bastante. Ele conta isso lá no segundo programa, mas tem muitas curas lá no canal dele, no Instagram. Então você pode seguir. Eu vou deixar o segundo link aqui desse programa. O segundo link vai ser o Instagram do pastor Luciano, que às vezes a pessoa fala e mesmo assim às vezes as pessoas não conseguem captar. Isso. Na descrição do vídeo vai estar o segundo link do Instagram para você ir lá seguir, para você perguntar sobre a mentoria, se você ficou interessado. Porque e também dúvida, né, que a gente falou, que se tiver dúvida alguma coisa, a gente eu vou responder pessoalmente as suas dúvidas aí nesse vídeo. Te dar de presente aí. Glória a Deus, ó, que privilégio aí. Então, se tiver dúvida, pergunta aí. Segundo link, vai estar o Instagram e lá embaixo, que aí vai ter o nosso grupo aí, se você quiser entrar, algumas coisas, mas vai estar lá embaixo do vídeo, da descrição, os 3 programas que ele fez, que os 3 vale a pena assistir se você não assistiu. E quero falar também, nós temos um treinamento de cura. Aí, ó. Não falamos sobre antes nesse treinamento de cura ainda não. Quem sabe. Mas ali o básico já muita gente comprou e já está sendo usado em cura. Graças a Deus, tem um testemunho. Eu gosto de falar do evangelista, que ele mandou uma mensagem para mim toda alegre, que ele chamou 20 pessoas que estavam doentes, 18 foi curado. Eu falei, isso aí é tremendo, grande resultado. Então, você pode adquirir, é o primeiro link, é o nosso treinamento de cura. Quando você compra o treinamento, você está ajudando o podcast, está ajudando a minha vida. E ao mesmo tempo você tem um conteúdo aí, 20 aulas muito fortes sobre cura divina. E a gente falou sobre isso, não tem como aprender o Ministério com Urso se não aprender isso. Tem que passar pelo Ministério de Cura. Né? Às vezes a pessoa quer lá no final, tem que começar lá. Isso. É o fundamento. Tem a base. Tem que ter a base. A mentoria que eu vou fazer, a primeira coisa vai ser isso. Bases de oração e tudo mais. Oração, jejum, santidade, obediência. Começa quando? Eu já vou começar semana que vem. Semana que vem? Me procure, já vou começar semana que vem online já. Da glória. Isso é benção. Glória. Talvez segunda-feira já comece. Eu vou avisar no meu canal lá, no Instagram. Pastor Luciano, obrigado aí ter cedido seu tempo. Eu que agradeço mais uma vez, pastor Ares. Está abençoando cada vez mais seu ministério. Uma honra. Sua empresa, tudo família. Glória. Assim seja, recebo. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Vocês estavam, não sei se foi o primeiro ou o segundo. Pastor Aliston, profeta do Senhor. Eu vou falar isso aqui pra vocês. Já se cumpriu aquilo que Deus te usou. Eu nem sei o que não foi. Sabe, nem lembra mais, né? Isso que é o profeta, né? Não sabe eu nem lembro mais. Deus te usou pra falar que eu iria pro Nordeste numa agenda e já tem uma agenda lá no Nordeste. Eita, glória. Lembra disso? Agora você falando, lembrei agora. Não lembrava. Já se cumpriu. Então, honre o profeta de Deus aí. Eita, glória. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Deus abençoe.